Alô, amigas e amigos, aqui está um vídeo sobre o tema do momento e vou confessar, tive muito receio de fazer este vídeo, pensei muito bem, até porque é um assunto polémico e vocês sabem que o canal do Rafa Boban não há polémicas, claro que é muito mais fácil crescer com polémicas, mas não é esse o intuito deste canal, tem sido sempre o atletismo pela positiva e por outro lado também por se tratar de uma organização, a Federação Portuguesa de Atletismo, que é uma organização com a qual eu colaboro e presto serviços praticamente dia sim, dia sim. Portanto, haverá sempre aquelas vozes que vão dizer mas esse é um caseirinho da Federação, lambe-bolas, lambe-sacos, mas eu aí estou tranquilo, sei bem quem eu sou e quem me conhece sabe que isso não acontece. E se calhar por isso é que não vivo do atletismo. Eu tenho outra atividade que me sustenta e que sustenta o meu filho, não preciso do atletismo. Mas realmente é triste que haja pessoas dentro do atletismo que não conseguem ver quando uma pessoa é imparcial, e eu reconheço que tento muito ser imparcial e olhando para a beira dos outros, mesmo a ver jogos de futebol, que é quando há mais paixão envolvida e que se consegue ver coisas que não são a realidade, consigo ser bem imparcial e tento sempre fazer o exercício de ver a realidade de diferentes prismas, e isso é um passo para que não se fique tapado como aos burros. Mas mesmo assim, já passei por isso de dizer, mas esse está sempre a defender a Federação. Não, apenas tenho mais informação, e quando se tem mais informação de um lado que as pessoas não têm, acaba-se por acabar por defender ou por ver que há coisas que fazem sentido que para os outros não conseguem ou não sabem o que está por trás. Isso é o mal de muita gente. E dentro dessa gente, mesmo há uns anos, quando fiz parte da Associação de Atletas de Alta Competição, que era assim que se chamava, eu chamei uma pessoa para essa associação, fui eu que indiquei, foi ela que entrou e rapidamente começou-me a atacar nos debates, a dizer que eu estava a defender porque era assalariado da federação. Mas eu tenho pena porque as pessoas julguem os outros com base no que elas são. E se calhar era o espelho dele que estava a ver em mim e eu não tinha culpa disso. Mas é engraçado que anos depois está aí em demasiadas posições, conflitos de interesse, mas é prova de que o futuro dá-nos as respostas e mostra-nos quem as pessoas são. E o que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer que saiu notícias de que a Federação Portuguesa de Atletismo ia cobrar uma taxa para as pessoas praticarem o seu jogging, a sua atividade física ligada à corrida. E aí veio a revolta, caiu o Carmo e a Trindade, pessoas a dizer que isto era vergonhoso, que estavam a atacar quem fez o boom da modalidade. E eu pergunto, mas que boom da modalidade? Que modalidade? O boom do atletismo? Não. O boom do running. Ok. Mas o boom do running não desenvolve o atletismo. Nem pouco mais ou menos. O que desenvolve é a riqueza pessoal dos organizadores de provas. E se formos a ver a quantidade de organizações que surgiram, é porque dá muito dinheiro. E o mercado do running gera milhões. Aqui em Portugal, uma conta aí por baixo, há 10 anos, dizia que o valor estava em mais de 100 milhões de euros. E não contava com estadias e alojamentos, viagens e estadia que as pessoas às vezes fazem para se deslocar, para correr. Basta olhar para 1 milhão de pessoas corresse e gastasse 200 euros por ano com a corrida, que não gasta muito mais, calçado, suplementos, inscrições para provas, gasta muito mais. Rapidamente chegávamos a um valor superior a 100 milhões. Mas se fizéssemos uma conta por baixo de 400 mil corredores, que é o que as contas estimam, 400 mil portugueses praticam corrida ou disputam provas de estrada, se 400 mil pagassem uma inscrição de 10 euros por ano, já seriam 4 milhões de euros. E claro, pagam muito mais do que 10 euros por ano. 4 milhões. E agora, há a questão de que a Federação Portuguesa exige que se esteja filiado para se correr
em provas populares, nessas grandes corridas. Especialmente para provas em que o valor seja superior a 5 euros. Abaixo disso, a Federação Portuguesa não intervém. Mas é um papel que eu acho que é fundamental a Federação Portuguesa de Atletismo ter, que é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos e que deve promover, dinamizar a modalidade. Ou seja, o running está dentro do que pode ser considerado atletismo. Porquê é que não estava a regular? Eu acho muito bem que regule. Acho muito bem que zele pela segurança dos praticantes. E esse valor que surgiu, dos 31 euros anuais ou 3 euros por prova, se a pessoa não quiser fazer uma inscrição anual, é um valor que corresponde ao seguro, ao atleta ficar seguro. E assim, permite que as organizações cobrem valores mais baixos, já que não se tem de preocupar com essa parte do seguro. Agora, temos de saber se as organizações estão dispostas a baixar o preço das inscrições. Porque toda a gente deveria saber como é que funciona. Porque há grandes corridas que cobram caras inscrições e basicamente esse valor vai todo para a organização, porque a organização não compra camisola, não compra o lanchinho, não paga o policiamento. E relativamente ao policiamento, muitos organizadores começaram a fazer trails precisamente porque não tinham de pagar, não precisavam de pagar o policiamento, cada vez mais caro, mas grandes provas têm apoios autárquicos que cobrem essa despesa e tudo o resto se consegue através das parcerias, dos patrocinadores. Portanto, será que eles vão querer baixar? Isso é uma boa pergunta. Mas o que me indigna é que as pessoas estejam contra esta medida quando se está sempre a dizer que lá fora é que é bom, temos de olhar para os exemplos lá fora, mas lá fora isto já se faz. Há outras federações cá em Portugal que fazem, que obrigam os atletas a afiliar-se para poderem disputar provas relacionadas com esse desporto, como o triatlo e o ciclismo. Agora, o atletismo, uma modalidade que antigamente dizia é só ter um par de ténis e correr, mas agora já não é assim. Agora os ténis, as sapatilhas são caras. Pessoas que pagam 200 euros por sapatilha, 250, 300 euros, compram o Garmin 500, 600 euros, mais equipamento espetacular para estar ali todo a combinar, a fazer pandan. Depois queixam-se de 31 euros anuais. 31 euros são, dividido por 12 meses, dá 2,50 euros e 8, mas arredondando 2,60 euros. Isso é o que muitas vezes as pessoas consomem de café num dia. 2,60 euros num dia. E este valor é de um mês. Agora, a pessoa faz um grande drama disto quando a Federação Portuguesa de Atletismo teve de meter um comunicado a explicar, porque como é uma instituição sem fins lucrativos, as pessoas já estavam a dizer que eram uns ladrões, estavam a roubar, que era para enriquecer. Não, é para desenvolverem a modalidade. Ao contrário das organizações, dos organizadores, que não reinvestem, que na maioria, que eu saiba, na grande maioria, para não dizer todos, não reinvestem o dinheiro. Havia o Maratona Clube de Portugal, que tinha equipas profissionais de excelência com os melhores fundistas portugueses, na década de 90, primeiros anos do século XXI, a par da Conforlimpa e do Sporting. Pronto, não era exclusivo do Maratona Clube de Portugal, mas organizavam a meia maratona de Lisboa, mas depois tinham aquela equipa e que investiam algum dinheiro, não todo, porque mesmo assim conseguiam enriquecer bastante, mesmo apostando numa equipa de atletismo, que estranhamente, a partir de certo momento, fechou a torneira, não vamos ter equipa. Mas foi num momento em que o running estava a fazer o boom, muita gente a querer participar, as inscrições a aumentar de valor, mais patrocinadores interessados, porque se há mais pessoas a praticar, a correr, mais os patrocinadores querem, mais estão dispostos a pagar mais caro. Portanto, eu não percebi essa opção, mas claro que estou a dizer que não percebi, claro que percebo. Investir numa equipa de atletismo não gera retorno. Não gera. Desengane-se quem acha o contrário. E é isto. As pessoas revoltam-se contra a Federação Portuguesa de Atletismo, que quer cobrar 31 euros por ano, ou 3 euros por prova singular,
e usar esse dinheiro para reinvestir na modalidade e desenvolver o atletismo, ajudar os atletas, criar programas, enfim. Não é com aquele dinheiro que se vai enriquecer, mas vai-se criar mais uma fonte de receita para a modalidade. Porque, mais uma vez, fins não lucrativos. Ao contrário dos organizadores. Ou seja, revoltam-se contra esta medida, mas não se revoltam contra os políticos, não se revoltam contra quem toma decisões que realmente afetam bastante na vida deles próprios e da sua família. E agora 31 euros de gente que paga dezenas de euros em material desportivo. Não pode. Eu até achava que as pessoas deviam era bater palmas à Federação Portuguesa de Atletismo. Boa. Arranjaram uma maneira de os organizadores não ganharem assim tanto dinheiro. Acabou-se ali um bocadinho 3 euros de mama. Não sei. E esse dinheiro vai ser usado para a modalidade. Mas as pessoas não conseguem ver tudo. Não conseguem ver 360. Deixa cá ver. Se eu me puser deste lado dos atletas, e isso, pela primeira vez, estou a ver os atletas a apoiar uma decisão unanimemente. Por isso, acho que isso diz alguma coisa. Porque normalmente, decisões da Federação são sempre contestadas pelos atletas. Por grande maioria. E neste caso, não ouvi ninguém a queixar-se dos atletas atuais. Ninguém se queixou. E estão a defender esta decisão. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Para mim, é um valor irrisório. No final do ano, 31 euros. A quantidade de besteiras, agora para falar à brasileiro, a quantidade de besteiras que a pessoa gasta dinheiro, raspadinhas, etc., que ultrapassam esses 31 euros e muito, placards e afins, e depois conseguem... Claro que o título sensacionalista ali a dizer que a Federação Portuguesa de Atletismo obriga as pessoas a pagar para correr também não ajudou. Mas, pô, há que ter um bocadinho de cabeça, não é? Porque se não tiverem, eu tenho pena. Realmente é isso. Eu tenho pena de quem não perceba.